somos o Geek com Q e hoje vamos falar dele, do Link, de A Lenda de Zelda. Bacana. Antes de eu falar da estátua que eu escolhi, eu até peguei aqui a capinha do jogo para ver essa figura. Depois a gente coloca aqui na tela dele no barquinho. Né? Essa figura dele no barquinho foi eleita a estátua do ano baseado em game em 2017. Né? Eu lembro que no programa do Batman eu comentei que o Batman 1/3 tinha sido eleito a melhor estátua naquela categoria 1/3. Foi a mesma coisa com a estátua aqui do Link no barquinho, né? Ela foi eleita no mesmo ano, no ano passado, com a melhor estátua baseada em game. Então quando você começou a falar desse jogo aqui, eu falei, deixa eu comentar sobre isso, porque é bastante interessante. Mas não é sobre essa estátua que eu vou falar, né? Cada um falou de um jogo aí do Zelda, né? Eu vou falar sobre o último, sobre o Breath of the Wild, que na verdade ganhou tudo, né? O ano passado, o melhor jogo, né? Em todos os avaliadores, né? Que existem aí no mercado e que particularmente eu acho que vai virar, se já não virou, um jogo referência de mundo aberto, né? Para todos os outros que vêm aí pela frente. Eu particularmente joguei no Switch, né? Achei muito bacana, muito legal. E a estátua que eu escolhi é justamente baseada nesse jogo, né? Essa que eu estou mostrando aqui para vocês é de uma empresa chamada First 4 Figures, né? É uma empresa que ela é bastante focada em personagens de games. Então, se você for olhar depois, se tiver curiosidade de entrar no site deles, você vai ver que eles fazem muita estátua baseada em game, e obviamente não dava para Zelda ficar de fora. Né? Vou procurar se tem uma do Final Fantasy então. Olha, eu não tenho de cabeça aqui, Rafa, mas deve ter, porque tem muito jogo que eles fazem. Inclusive a estátua do ano, que a gente mostrou agora, foi feita pelo First 4 Figures também. É verdade, bem lembrado, Guto. E a estátua que eu trouxe é essa aqui do Link, né? Baseada no jogo Breath of the Wild. Eu acho bacana essa estátua pela pose, né? Ele com arco e flecha na mão, apontando, né? Como se ele estivesse prestes a lançar a flecha, né? Eu acho que ela tem uma riqueza de detalhes muito legal. Se você for olhar o rosto do Link, né? Ele tem uma delicadeza, né? Para realmente representar o personagem, né? Tem uma leveza, né? Que combina, eu acho que bastante com o personagem. Essa pose, né, uma arma tradicional, né, que ele usa, né, ao longo do jogo, e ela é quase uma escala 1/10, ela tem cerca de 25 centímetros de altura, então é quase um 1/10. Eles não caracterizam como se fosse 1/10, mas para ter uma referência com as outras estátuas que a gente sempre fala aqui, ela é quase um 1/10 com uns 25 centímetros de altura. E foi um grande sucesso, ela lançou e já ficou sold out rapidamente. Então, para mim uma estátua bem legal. Se for olhar, tem diversas estátuas do Link no mercado, até pela fama, né, do personagem da série. Tem muita estátua em escalas menores, né? Não tem tanta escala não tem tanta estátua em escala 1/4, 1/3, mas geralmente tem escalas menores. E tem, menor ainda, tem os Amiibos, né? Inclusive, é verdade, tem o Amiibo do Link. Tem o Amiibo do Link aqui junto com as outras estátuas de heróis que a gente tem aqui. Então, essa foi a escolha, porque primeiro acho que complementa bem, né, os outros jogos que a gente já falou aqui. É um jogo icônico por ter ganho tudo, né, o ano passado. Você jogou? Joguei. E aí, o que você achou? Cara, eu achei muito bacana. Eu acho que a história, a mecânica do mundo aberto, né, as possibilidades que ele traz, toda a estratégia que você tem que fazer para conseguir, né, chegar nos objetivos. Uma coisa que você falou muito no quadrinho, as quests, né, tem muita quest aí paralela que ele tem que fazer para conseguir aprimorar tal coisa, pegar tal arma, etc.
Então eu achei muito legal. Não terminei ele ainda, mas estou achando muito legal. Teve alguma DLC nesse jogo? Teve sim. Porque não é normal a Nintendo fazer DLC nos jogos dela. Ela não é sanguessuga assim, igual a EA, por exemplo. A Nintendo começou com o conceito de DLC algo mais recente, começou no Wii U, na verdade, que seria praticamente um console lançado entre o PlayStation 3 e o PlayStation 4, até antes disso não tinha DLC, mas eles lançaram uma DLC recentemente que chama The Ballad of the Guardians, The Ballad of the Champions, que traz uma dungeon nova, uma grande dungeon nova, que explora um pouco mais os 4 campeões que você tem no jogo. Então é muito bacana, é uma DLC eu comprei, é muito legal. E ela traz também uma opção, essa DLC, então ela vem com 2 conteúdos, vem isso e vem o Master Trials, que é o caminho da espada. Então é uma quest que você faz muito difícil para você conseguir fazer um upgrade na sua Master Sword e igual o poder dela. Falando de DLCs, né, dentro do mangá também tem DLC. Doideira isso, né? Você vê, além... Você recebe um caderninho. É tipo isso, né? Você tem a história, né? Que é a história do jogo, e você tem 2 histórias extras. Uma história extra de quando ele é criança, certo, e uma história extra de quando ele é adulto, que não tem nenhuma menção em nenhum lugar do jogo. É como se tivesse sido uma piração do próprio autor, falando, já que eu conheci e desenvolvi os personagens aqui, deixa eu criar uma aventura extra para eles aqui, para ver como que ia ser. Então é divertido você ter isso nos quadrinhos. Bem legal isso, pessoal. Lembrando que o quadrinho é uma série de 5, tá? A gente tá com o link para vocês comprarem aqui. Não só isso, você estava me explicando que tem uma enciclopédia, né? Para sair, que a gente também vai colocar o link da pré-venda. Correto. O que seriam esses livros? Então, pessoal, além do mangá, né, de Zelda, você tem vários conteúdos impressos. Alguns do que eu trouxe aqui para vocês são esses da editora Dark Horse, que um é o Art and Artifacts, que na verdade ele explora todos os personagens e a direção artística através da série, com alguns desenhos, esboços. Só vou voltar aqui só para mostrar para todo mundo, essa aqui é a Zelda, hein? Não é o Link. Exato. É bem clássico isso. Então aqui você tem Esse é o Link. Então ele vai passando por várias fases do personagem. Então aqui mais pra frente você vai ver ele um pouco mais maduro. Aqui é ele já o personagem cartoon, o Phantom Hourglass, que é a continuação direta do Wind Waker. Então você vê ele num visual mais cartoon, certo? Mais pra frente você tem ele na versão Skyward Sword, que é um pouco mais maduro. É um livro muito bacana, é um livro muito bonito para quem gosta de ter esse tipo de coisa. E o outro é o Hyrule Historia, que na verdade ele conta a história e a linha do tempo oficial do reino de Hyrule e de Zelda. Então, se você sempre quis saber qual é a história, a cronologia, você tem ele aqui na página 68. Você consegue ver qual que é a cronologia oficial da série de Zelda. A gente vai tirar uma foto aqui e colocar no zoom direitinho para vocês estarem vendo, mas é uma coisa que eu pergunto toda hora para meus amigos: como que eu jogo na cronologia certa? Porque eles falam, cara, joga independente, porque cada jogo é uma história, mas se você quiser aprofundar, joga eles, depois a gente liga aí para explicar o que veio antes, o que veio depois, até porque a ordem de lançamento não é a ordem cronológica da história. Correto. Né? E também no final, né, tem um mangá, né, que é escrito pelo mesmo autor, né, que é o Sr. Akira, que é o nome mais comum, né, no Japão, né, que está aqui, né, Akira Himekawa. Aí a gente tem a mesma história, só que de qual jogo que é esse? Esse é do Skyward Sword. Essa enciclopédia, esse livro, a história, foi lançado junto com o game Skyward Sword, que foi o jogo lançado para Wii. Que bacana. E é um jogo espetacular, muito bem feito também. E então ele conta, na verdade, até os acontecimentos do Skyward Sword. Então Breath of the Wild, A Link Between Worlds não entram nessa história aqui. Mas a Nintendo está lançando um novo livro que já está em pré-venda aqui pelo nosso canal. Se você quiser clicar no link, você já pode fazer a encomenda do livro, que é a enciclopédia oficial que vai complementar ainda, pela mesma editora Dark Horse, a esses outros 2 livros, tá?
E se você também quiser, você pode entrar em contato com o Guto. Ele conta 24 horas seguidas de Zelda, com todos os detalhes que existem em todas as edições dos jogos, porque eu duvido que tenha uma pessoa que conheça mais de Zelda do que ele. Você pode contratar ele num trabalho freelancer também, certo? Exatamente. O contato dele tem as redes sociais, né? Procurar Guto Zanin, você acha fácil. Ele deve ter curtido as páginas nossas do Geek, então você acha ele se procurar na lista de pessoas que curtiram a página. É isso aí, pessoal. Beleza. Valeu, mais um programa. Curtam, coloquem seus comentários aí e semana que vem tem mais Geek com Cake pra vocês. Valeu, pessoal. Valeu, Um abraço. tchau, tchau.